O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem poderei eu temer? O Senhor é o baluarte de minha vida. Perante quem tremerei? Meus opressores e inimigos são eles que vacilam e sucumbem. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é 11 de junho, domingo, 10º do tempo comum. Chegamos novamente, programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação, da Paróquia Santo Huberto. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui na nossa Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. O Senhor Jesus, a exemplo do que fez com Mateus, nos convida a segui-lo, dispostos a acolher esse convite e a revigorar nossa fé pela participação nas celebrações da Santa Igreja. Honramos nosso Deus, que deseja um mundo e uma igreja no amor e na misericórdia, reconhecendo o Senhor como a luz e a salvação de todos nós. Durante esse ano vocacional, temos trazido todo domingo a oração vocacional, uma oração para a gente pedir ao Senhor que desperte aqui na nossa paróquia as vocações para os trabalhos dentro da igreja. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E nesse domingo, o programa Minutos do Evangelho vem com os quadros já tradicionais aqui do programa. No Momento com Maria, nós vamos estar reprisando o Momento com Maria, onde trazemos a visitação a Santa Isabel. Momento que Nossa Senhora vai ao encontro da prima Isabel, que também estava grávida, e temos então esse encontro muito maravilhoso, onde surge dali a oração da Ave Maria, também a entrega de Maria, glorificando o Senhor no Magnificar. É muito bonita essa passagem. Vamos trazer também os santos da nossa Santa Igreja, que nortearam essa última semana, desde segunda-feira, dia 5, até hoje, dia 11, o santo de cada dia. Trazemos aí um resumo da vida desses homens, dessas pessoas, dessas mulheres, que serviram à igreja, e muitas vezes dando a sua própria vida em testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos também o Evangelho de hoje, onde nosso Senhor convoca, chama e traz para si Mateus, um grande pecador, cobrador de impostos, que larga tudo na hora e vem seguir o Senhor. Um grande exemplo para nós, no dia de hoje. E hoje o quadro com a palavra à igreja. A gente está muito feliz de trazer esse quadro. A gente já está conseguindo criar esse hábito, esperamos que durante os anos isso continue. E a gente vai trazer hoje o nosso novo vigário, o vigário paroquial, que chegou aqui no último dia 31. Ele vai tomar posse, na verdade, ser apresentado oficialmente à paróquia no dia 14, quarta-feira, mas ele veio a participar aqui desse quadro conosco. A gente teve uma conversa muito legal com ele, e a gente vem apresentar aqui no programa de hoje nosso novo vigário, Padre Genis. Genis vai estar hoje conversando conosco no quadro Com a Palavra à Igreja.
Agenda de compromissos da nossa paróquia, também vamos trazer hoje, né? As celebrações que teremos brevemente aqui na paróquia, né? Músicas, reflexão, conhecimento da fé, da tradição, magistério da nossa Santa Igreja. Tudo isso hoje aqui no programa Minutos do Evangelho. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 5 de junho a 11 de junho. A segunda-feira foi dia 5 de junho, dia de São Bonifácio, bispo e mártir. Bonifácio, ou Winfrey, parece que pertencia à nobre família inglesa do Devonshire, onde nasceu em 673 ou 680. Professou a regra monástica na abadia de Exeter e de Knursley, antes de dar início à evangelização das populações germânicas do Além-Reino. Sem a obra missionária de São Bonifácio, não teria sido possível a organização política e social europeia de Carlos Magno, o grande imperador. Em 3 anos, percorreu grande parte do território germânico. Também os saxões responderam com entusiasmo à sua pregação. Velho, mas sempre infatigável, voltou novamente à Frísia. Acompanhava-no uns 50 monges. A 5 de junho de 754, havia marcado encontro com um grupo de catecúmenos em Docum. Era o dia de Pentecostes. No início da celebração da missa, os missionários foram assaltados por um grupo de frisões armados de espadas. Não temam, disse Bonifácio aos companheiros. Todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Quando a espada de um infiel estava para atingir seu corpo, ele tentou rebater com o evangelho, mas o adversário derrubou o livro e cortou-lhe a cabeça. Na terça-feira, 6 de junho, dia de São Norberto, um bispo. Norberto, nascido em Xanten, na Alemanha, de nobre família dos Genet, em 1080. Como era destino de todo cadete da nobreza, teria de seguir a carreira militar ou a eclesiástica. Norberto escolheu a segunda. Não porque sentisse vocação, mas por simples oportunidade. Surpreendido por violento furacão, Norberto ficou aterrado com um relâmpago brilhante e, com Saulo no caminho de Damasco, repetiu a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Eis a resposta que determinou mudança radical em sua pouco edificante vida. Abandone o caminho do mal e faça o bem. Aquele episódio foi o início de sua conversão. Desertou dos encontros mundanos e se pôs na escola do abade beneditino de Sigburgo e dos cônegos de Klosterhardt. Depois seguiu o exemplo do ermitão Lindolfo, passando 3 anos em penitência e em oração. No ano de 1115, foi ordenado sacerdote pelo arcebispo de Colônia e iniciou sua atividade missionária itinerante. Encontrava-se em Magdeburgo, assistindo aos funerais do bispo daquela cidade, quando, por aclamação popular, foi escolhido para suceder-lhe. Foi bispo que incomodou muita gente. Morreu em Magdeburgo, de volta de uma missão de paz na Itália, a 6 de junho do ano de 1134. Na quarta-feira, dia 7 de junho, dia de um grande santo da nossa igreja, Santo Antônio Maria Gianelli. Nascido no ano da Revolução Francesa, a 12 de abril de 1789, em Cereta, perto de Chivari, Antônio Maria Gianelli foi, a seu modo, revolucionário. Ingressou no seminário aos 19 anos e foi ordenado padre 4 anos depois. De 1826 a 1838 foi arcipreste de Chiavari. Esse período, que ele chamará de má cultivação, foi marcado por muitas inovações pastorais na sua paróquia e pela criação de várias instituições, como um seminário próprio e a redescoberta da Suma de Santo Tomás, na pregação teológica e filosófica dos candidatos ao sacerdócio. O Santo das Irmãs, como é chamado na América Latina, onde ainda florescem suas instituições femininas, acabou prematuramente sua vida terrena na idade de 57 anos, a 7 de junho de 1846. Foi beatificado em 1925 e canonizado por Pio XII,
a 21 de outubro de 1951, quarta-feira, Santo Antônio Maria Gianelli. No dia 8 de junho, foi quinta-feira, dia de Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja. Também foi o dia do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi. Santo Efrem nasceu em Nisibe, na Mesopotâmia setentrional, no início do século IV, provavelmente no ano de 306. Tinha 7 anos quando Constantino emanou o Edito de Milão. Ao que parece, Efrem não tinha muita liberdade de culto no âmbito da própria família, pois seu pai era sacerdote pagão. Aos 18 anos, recebia o batismo e viveu do próprio trabalho em Edessa, como servidor num balneário público. No ano de 338, Nisibe foi atacada pelos persas e Efrem correu ajudá-la. Quando Nisibe caiu sob o domínio dos persas, Efrem, feito diácono, se estabeleceu definitivamente em Edessa, onde dirigiu uma escola, e ali morreu a 9 de junho de 373. Efrem não escrevia pela glória literária, servia-se da poesia como de excelente meio pastoral, mesmo nas homílias e nos sermões. Ele é também o poeta de Nossa Senhora, a qual dirigiu 20 hinos, e para com ela teve expressões de terna devoção. Invocava Maria como a mais resplandecente que o sol, conciliadora do céu e da terra, paz, alegria e salvação do mundo, honra das virgens, toda pura, imaculada, incorrupta, santíssima, inviolada, venerável e honorífica. E olha, gente, isso aí lá, anos 300 e pouco, né? 300 e pouco. Na sexta-feira, dia 9 de junho, dia de São José de Anchieta, né, o presbítero. José de Anchieta chegou ao Brasil no ano de 1554. A cidade ainda não existia. Havia apenas alguns aglomerados de aborígenes. Profundamente impressionado com as cartas de São Francisco Xavier, que contavam as carências de tantos povos e países do Oriente, e desejando seguir tão eloquente exemplo, decidiu entrar na companhia de Jesus. E assim, poucos anos depois, veio ao Brasil. Uma vez missionário, José de Anchieta viveu o espírito do apóstolo dos gentios, São Paulo, né? Salvar as almas para a glória de Deus. Este era o objetivo de sua vida. Isso explica a sua prodigiosa atividade, ao buscar novas formas de atuação apostólica, que o levavam a fazer-se de tudo para todos. Não recusou nenhum esforço para compreender os seus Brasis e compartilhar-lhes a vida. Tornou-se exímio catequista e, seguindo o exemplo de Cristo Senhor, Deus feito homem, para revelar o Pai, vivendo entre os homens, falava-lhes de maneira simples. Promoveu e desenvolveu as aldeias, cujo coração era sempre a casa de Deus, onde o sacrifício eucarístico era celebrado regularmente e onde o Senhor sacramentado permanecia presente. Maria da Praia escreveu com amor o seu poema, que aprendeu de cor. A Virgem Maria, Mãe de Deus. Eis aí as fontes da riqueza da vida e da atividade de Anchieta. A união profunda e ardente com Deus, o apego a Cristo presente na Eucaristia e o terno amor a Nossa Senhora, Mãe de Jesus. No sábado, dia 10, Santa Alice. A santa desse dia, além de Adelaide e Alice, é também chamada Aléidia ou Alida, e é talvez a mais comovente das 3 figuras femininas que trazem este homem. A sua santidade foi, de fato, paga a preço de longa e terrível doença, uma das doenças mais temidas e temíveis da Idade Média, que condenava todos os que eram atacados por ela à verdadeira morte civil, além da lenta morte física, falo da lepra. Nascida perto de Bruxelas no início do século XIII, mostrou-se desde pequena dotada de inteligência e espírito precoces. Aos 7 anos de idade, foi acolhida na abadia beneditina feminina de Cambrai, na Bélgica, onde maravilhou as religiosas por sua memória excepcional e por sua ardente piedade. Aos 9 anos, o vento do milagre começou a soprar em torno dela. Alice foi rigorosamente isolada do resto da comunidade
enclausurada para sempre num sótão. Esse foi o purgatório terreno da monja leprosa, cujas dores foram consoladas por companhias celestes e aliviadas por sua profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que ela amou eternamente, muito antes que a devoção mesmo fosse aprovada e adotada pela Igreja. Os meus membros se escamavam sob a ação da lepra. Perdeu a vista, mas de seus olhos ela fez uma oferta a Deus, pelo bem dos outros. Em 1249, já reduzida a condições extremas, foi-lhe dada a unção dos enfermos, mas ela agonizou por um ano inteiro, completando assim, à custa de penas indizíveis, o seu purgatório na Terra. Morreu a 11 de junho de 1250. E junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus, né? E hoje, domingo, dia de São Barnabé, o apóstolo. José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita, natural de Chipre. Tinha um sítio, vendeu-o e trouxe o dinheiro e o depôs aos pés dos apóstolos. Assim nos apresentam os Atos dos Apóstolos. Fontes antigas nos referem que Barnabé, chamado apóstolo pelos próprios Atos, embora não pertencesse aos 12, teria sido um dos 70 discípulos que fala o Evangelho. Barnabé era muito considerado entre os apóstolos, que o escolheram para a evangelização da Antioquia. É o homem das felizes intuições. Em Antioquia, percebeu que aquele era terreno preparado para receber a palavra de Deus. Foi a Jerusalém relatar isso e pedir para levar consigo o recém-convertido Saulo. Começou assim a extraordinária dupla. Após um ano de trabalho, haviam operado tantas conversões de fazer manchetes de jornais, como se diria nos dias de hoje. Pela primeira vez, lê-se nos Atos, os discípulos foram chamados cristãos em Antioquia. Saulo, que desde então preferia ser chamado com o nome romano de Paulo, e Barnabé, contentes por terem aberto o caminho para o anúncio do Evangelho entre os pagãos, partiram para outras incumbências. Não temos notícias dele depois da separação de Paulo. Escritos apócrifos falam de uma viagem sua a Roma e do seu martírio, acontecido mais ou menos pelo ano 70 em Salamina, pelas mãos dos judeus da diáspora, que o teriam apedrejado. Esses textos são do site católico Liturgia Diária, da editora Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui, o programa Minutos do Evangelho traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos, que você vai realmente se surpreender com estes exemplos. Para encerrar o quadro de hoje, os santos da Santa Igreja, vamos ouvir a música do Salmo, dessa liturgia deste domingo. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Continue conosco, depois da música o programa continua. Foi o Senhor quem mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação, eu vou proclamar. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus dali, viu um homem que estava sentado na coletoria, chamado Mateus, e disse-lhe o seguinte: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa de Mateus, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e com os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que motivo come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?
Jesus, ouvindo isto, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto é curto, mas muito significativo. Vamos ouvir o que diz deste texto, o nosso catecismo da nossa Santa Igreja Católica. Parágrafo 587. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição entre Jesus e as autoridades religiosas de Israel, o seu papel na redenção dos pecados, obra divina por excelência, foi, para essas autoridades, a verdadeira pedra de escândalo. No parágrafo 588, Jesus escandalizou os fariseus por comer com os publicanos e os pecadores, tão familiarmente como com eles. Contra aqueles que se consideravam justos e desprezavam os demais, Jesus afirmou: eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, para que se arrependam. E foi mais longe, afirmando diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, cegam-se a si próprios aqueles que pretendem não precisar de salvação. Ao parágrafo 589, Jesus escandalizou, sobretudo, por terem identificado a sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus a respeito dos mesmos. Chegou até a dar a entender que, sentando-se à mesa dos pecadores, os admitia no banquete messiânico. Mas foi muito particularmente ao perdoar os pecados que Jesus colocou as autoridades religiosas de Israel perante um dilema. É que, como essas autoridades justamente dizem, apavoradas, só Deus pode perdoar os pecados, é que causa esse espanto. Jesus, ao perdoar os pecados, ou blasfema por ser um homem que se faz igual a Deus, ou diz a verdade, e a sua pessoa torna então presente e revela o nome de Deus. Claro que é a segunda, 581. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e dos seus chefes espirituais como um rabi, um mestre. Muitas vezes argumentou no quadro da interpretação rabínica da lei, ele fez isso. Mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha forçosamente de se confrontar com os doutores da lei, porque não se contentava com propor a sua interpretação a par das deles. Ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, afinal, foi o próprio Jesus, sendo Deus, participe da Santíssima Trindade, que entregou a lei a Moisés, lá no Monte Sinai. Bom, nele era a própria palavra de Deus, que se fizer ouvir no Sinai, falava agora, para dar a Moisés a lei escrita, que de novo se fazia ouvir sobre a montanha das bem-aventuranças. Fica claro do porquê que Jesus tinha tanto entendimento da lei que ele mesmo entregou a Moisés. Esta palavra de Deus não aboliu a lei, mas cumpriu-a ao fornecer de modo divino a sua interpretação última. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, digo-vos, com esta mesma autoridade divina, desaprova certas tradições humanas dos fariseus, que, na verdade, anulam a palavra de Deus. E vamos ouvir um trechinho aí do dia a dia com o Evangelho, da liturgia diária da editora Paulus, que fala da reflexão desse texto de São Mateus de hoje. Jesus chama para o seu grupo de discípulos um cobrador de impostos. Ora, os cobradores de impostos estavam a serviço dos ocupantes romanos e muitas vezes cometiam abusos e exploravam o povo.
eram classificados pelos fariseus como pecadores. Jesus faz Mateus passar da escravidão do dinheiro para a liberdade de segui-lo, já que ninguém pode servir a dois senhores. Os fariseus, porém, que se julgam sadios e santos, ficam escandalizados e murmuram ao ver Jesus fazendo refeição entre cobradores de impostos e pecadores. Na qualidade de agente da presença salvadora de Deus, Jesus cita o profeta Oséias e deixa claro o motivo pelo qual se mistura com esse grupo. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. E nós, como estamos nesse quesito? Estamos entregando misericórdia ou apenas sacrifício? E o programa Minutos do Evangelho, deste domingo, vamos dar prosseguimento, hoje agora com o quadro Com a Palavra à Igreja. Com muita alegria, muita satisfação, que a Pastoral da Comunicação traz neste domingo uma pessoa que vai ser muito importante aqui dentro da nossa paróquia, que chegou agora há poucos dias, que vai auxiliar o Padre Carlão aqui, o nosso pároco, nos trabalhos que a gente tanto necessita aqui na paróquia, que é o nosso novo vigário paroquial, Padre Genis Sejayan. Boa tarde, Padre. Boa tarde. Não sei se falei o nome certo. Certo. Então tá bom. Padre Genis, o senhor vem aqui para agregar, né, e ajudar a nossa paróquia. Como é que o senhor está se sentindo? Está gostando da cidade? Sim, estou gostando. Poucos dias, mas vou gostar mais, porque ainda eu não conheço a cidade e não sou brasileiro, então ainda eu tenho um tempo para conhecer a cidade, mas eu posso ter certeza de que eu vou gostar. Pelo jeito o povo se aproxima, pelo jeito o povo gostaria de conhecer o padre. Que né? bom, né? O senhor vem da Índia, né? Sim, da eu sou Índia, indiano. Indiano, né? É um país muito grande, né? Muito populoso, né? Do mundo. Do mundo, exatamente, né? Eu acho até que ele passou a China, né? China, mês Passou passado. a China, né? Passou a China em população, né? E a gente, até quando eu conversei com o Padre Satish, aquele que o senhor vem substituir aqui, também indiano, né? E uma curiosidade, inclusive, que lá tem cristãos mesmo, são a minoria, né? O senhor de que região o senhor é da Índia? Eu sou do sul, onde tem mais católicos e a igreja é muito forte. Principalmente nós fomos convertidos pelo missionário Francisco Xavier. Francisco Xavier. Então, ele é muito famoso em nossa região. Nós temos muitos católicos e na minha região, no meu distrito, os cristãos são maiores, digamos. Bom, né? Inclusive, foi nessa região ali que houve um apóstolo também que evangelizou lá? São Tomé. São Tomé, ele evangelizou, né? Um estado perto de nosso estado. O estado é chamado Kerala. Eu pertenço para Tamil Nadu, mas antigamente não tinha assim, né? Nomeado como estado. Tudo era um reino, né? Digamos assim. É uma cultura bem diferente da nossa aqui, né? Que a gente está habituado. E o senhor está se adaptando à cultura brasileira, padre? Estou ainda aprendendo. Ainda aprendendo? Estou numa caminhada. Está gostando? Sim, eu gosto do Brasil. É bom, muita né? aprendizagem. Quantos anos no Brasil já? Vou completar 5 anos. 5 anos já no Brasil? Em novembro. Atuou no Mato Grosso do Sul? Eu cheguei aqui em Curitiba. Fiquei por um ano, Paraná, estudando português. E depois eu fui enviado para uma paróquia perto de Ponta Grossa, chamada Rio Azul. Rio Azul, onde eu trabalhava por um ano, praticando a língua portuguesa
E depois fui nomeado como vigário paroquial na diocese de Naviraí, onde Mundo Novo, uma cidade, pertence para essa diocese. Eu trabalhei em Mundo Novo por quase 3 anos. 3 anos lá. Aí agora destacado para cá. Sim, aqui. Ajudar o Padre Carlão. Padre Carlão. E o Padre Carlão tem bastante gás, né? Sim. Vai ter que suar para acompanhar ele. Sim. Maior dificuldade aqui no Brasil, Padre, é o idioma, a cultura? No início foi a língua, língua portuguesa, principalmente pronúncia, e também compreender e entender o que os brasileiros falaram, né? E o que o brasileiro pensa também, né? Porque a nossa cabeça é um pouquinho complicada, né? Falar português achei fácil, né? Falar é muito fácil, porque a boca vira. Mas escutar, compreender é muito difícil. Interpretar, né? E também muitos ditados, gíria, o povo brasileiro usa, então foi um pouco difícil gravar, cativar. Sim. Né? Muita saudade da família? Eu tenho, né? Mas não bem grave, porque eu fui formado num jeito na Índia e a gente não tem muito vínculo com a família, né? Eu fiquei no seminário mais ou menos 16 anos. 16 anos de seminário, Padre? Então, a gente tem proximidade com a família, mas... A família agora é a igreja, então? Com certeza, né? Família é a igreja. Deus me escolheu para isso, então a igreja é minha família. Que bom, né? Mas a família de sangue também é importante, né, Padre? Então, sim, a lembrança sempre fica, né? Amigos que o senhor deixou lá, né? E só que aqui também chegou, já fez novas amizades, né, no Brasil. Porque o brasileiro é muito chegado, assim, de fazer amizade, né? O brasileiro gosta, né, de ser parceiro, amigo, companheiro. E falando nisso, eu quero dizer para o senhor o seguinte: o senhor chegou a Ibirama, né, uma paróquia. Precisa muito de trabalho aqui, tem muita coisa para ser feita, né, muita coisa para se formar, para dar andamento, né, nos trabalhos. O senhor vai ser muito, muito útil aqui, o senhor pode ter certeza. E a gente quer dizer que o senhor é muito bem-vindo à nossa paróquia, né, e a gente espera que o senhor consiga realizar um bom trabalho aqui, com certeza. Obrigado pela acolhida. Nós vamos colocar tudo na mão de Deus e nós vamos ter um coração aberto também para que Ele possa nos conduzir e também conduzir a nossa igreja e nossos pastorais movimentos. Exatamente. É uma deficiência que a paróquia tem na questão de pastorais, né? Mas eu acredito que com trabalho duro e muita dedicação a gente vai conseguir, pelo menos em algum momento, formar algumas pastorais aqui na paróquia. E com certeza a sua ajuda vai ser imprescindível para isso, também do Padre Carlão, né? Dia 14 agora, quarta-feira, então, a sua apresentação oficial aqui pelo nosso bispo diocesano, né, Dom Onésio, né, às 7h30 da noite, né? Sim. É uma quarta-feira, né? Aqui na nossa igreja matriz Santo Berto. Padre, para encerrar a nossa conversa de hoje, no nosso quadro, eu queria convidar o senhor para fazer uma Ave Maria. A gente sempre encerra o quadro com uma Ave Maria. Maria, nossa mãe maior, com certeza é sua mãe e é sua protetora também, né? Sim. Vamos fazer então? Obrigado pela confiança e pela acolhida do povo de Ibirama. E peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Com certeza. E assim, Padre, a Pastoral da Comunicação, no que diz respeito ao que ela pode fazer, ela está à sua disposição, também o programa da rádio e a rádio comunitária 87.9 FM está à sua disposição. Qualquer necessidade que o senhor tiver, basta nos procurar, a gente vai tentar ajudar o senhor dentro das nossas condições e possibilidades, claro, né? Obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Chegamos no momento de trazer aí os compromissos, né, da nossa paróquia, enfim, a agenda da nossa paróquia para a próxima semana. Muito bem, começo com quarta-feira, dia 14 de junho, teremos celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Huberto. Essa missa é a missa de apresentação do nosso vigário paroquial, o Padre Geniche, e será presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Onésimo Albertão. Então, quarta-feira, 19h30, na Igreja Matriz Santo Huberto. No sábado, 4 da tarde, dia 17 de junho, teremos celebração da Santa Missa na comunidade Santa Cecília, da Barra do Coxo. Então, sábado, 4 da tarde, Santa Cecília, né? Barra do Coxo. Também no sábado, 19h, celebração da Santa Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro Ponto Chique. Sábado, 19h. Dia 17, então. No domingo, dia 18, às 8h da manhã, celebração da missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto. Às 10h da manhã, no domingo, dia 18 de junho, missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras, domingo, 10 da manhã. E no domingo à noite, então, 19h, a celebração da missa noturna na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. Quero deixar registrado aqui que provavelmente nós teremos aí algumas alterações na nossa agenda das missas e celebrações aqui da paróquia, e claro, em virtude da chegada do vigário paroquial, que vem auxiliar aí o Padre Carlão nas celebrações. O Padre Carlão já disse que vai prestigiar as igrejas das comunidades com mais celebrações de missas. Então vamos aguardar para ter essa agenda aí para poder divulgar, né? Só quero deixar bem reforçado, então, quarta-feira, dia 14, né, de junho, 19h30, na Igreja Matriz Santo Huberto, né, a missa de apresentação do nosso novo vigário, Padre Gênesis Cesaian, né? Vai ser o nosso vigário paroquial por um tempo aí na paróquia, né? Vamos ter a presença do nosso bispo diocesano aqui na paróquia, na quarta-feira, e sempre é muito bom para quem é católico, né, de ter a presença do pastor, né, do bispo aqui na paróquia. Uma cobradinha do dízimo aí, né, pessoal? Vamos fazer a nossa oferta do dízimo, né, procurar as lideranças da nossa comunidade, né, e estar ofertando, né, de coração aberto o nosso dízimo, que através dele que são realizadas as obras necessárias aqui na paróquia. Palavras de oferta. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Aqui a dica, né? Aqui o recado. Muito bem, programa Minutos do Evangelho, de segunda a sexta-feira, né? Em 3 opções aí, né? 6h da manhã, na Rádio Belos Vales, aqui de Birama, ao meio-dia, na Rádio Comunitária, 87.9 FM, e às 7 da noite também na Rádio Comunitária, a reprise do programa do meio-dia. E aos domingos, o programa tem 1 hora de duração, aqui na 87.9 FM, a Rádio da Família Ibiramense. Faço também o convite, né, que sigam aí as redes sociais da nossa paróquia, tem no Facebook, Instagram, tem também no Twitter. Procurem aí, sigam as redes, curtam, compartilhem, comentem aí os conteúdos que a gente tem postado lá. Tudo isso é um trabalho da nossa pastoral da comunicação da paróquia Santo Huberto, tentando deixar em evidência a nossa Santa Igreja. Para encerrar o programa de hoje, vamos fazer uma oração ao santo de hoje, né? São Barnabé, o apóstolo. Façamos uma oração pedindo a sua intercessão no nosso dia a dia. Santo apóstolo Barnabé, volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da Igreja,
para que, servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca desanimar. Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho, que elas nos levem à santidade. Amém. E antes de encerrar o programa, quero novamente aqui dar as boas-vindas ao Padre Genis aqui na nossa paróquia e dizer a ele que a comunidade está muito feliz com a presença dele, que é mais alguém para ajudar aí no trabalho tão difícil e penoso, de levar o Evangelho a todas as criaturas. E que a Pastoral da Comunicação, a rádio comunitária, está aí à disposição dele, e o programa Minutos do Evangelho está aí à disposição dele para o que for necessário, para que a gente consiga fazer um bom trabalho aqui na nossa paróquia. Encerramos o programa deste domingo, pedindo a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, com intercessão de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, e também a intercessão de São Barnabé, o apóstolo, que a bênção de Deus desça sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a nossa última música do programa deste domingo. Fiquem todos na graça do Senhor. Esse final de domingo seja abençoado e que essa semana toda seja uma semana abençoada e produtiva. Até amanhã nas rádios.